Salve Maria! Para quem não me conhece, o meu nome é Luiz Maria, eu sou membro da mais incrível e mais maravilhosa, mesmo que seja redundante falar mais maravilhosa, comunidade Gerados pela Imaculada. Eu quero uma salva de palmas para essa comunidade. Enquanto eu estava ali parado, o Senhor falava no meu coração que eu não sei o que tem passado na vida de vocês, talvez de alguns que são meus irmãos dentro da comunidade, mas eu quero dizer para todos vocês, independente do que qualquer outra pessoa tenha falado sobre a sua vida, independente do que qualquer pessoa tenha proferido alguma maldição sobre a sua vida, eu quero profetizar hoje em nome de Jesus que o Senhor vai realizar prodígios na vida de vocês. Amém? Amém. Pegue comigo a palavra do Senhor no Evangelho narrado por São Mateus, no capítulo 14, versículo 24 em diante. Amém ou misericórdia? Eu sempre quis falar isso. Vocês não têm noção como isso aqui é importante para mim. É bem importante. É um sonho. É um sonho. Uma profecia sendo realizada hoje. Amém? A palavra de Deus nos diz assim: já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles, caminhando sobre o mar. Fala para quem está do seu lado: Jesus estava caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam, caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de temor. Mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou. Prestem muita atenção nessa parte. É em cima disso que nós vamos trabalhar. Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Estas são palavras da salvação. Glória ao Senhor. O que está acontecendo aqui é o seguinte: para mim é uma das melhores partes da Bíblia. Não é porque você está pregando, vai falar que é a melhor parte, mas é mesmo, veio o meu coração. Porque aqui nós vemos Jesus andando sobre as águas. E ver Jesus andando sobre as águas é tranquilo. Por quê? Ele é Deus. Mas agora, quando nós vemos um homem andando sobre as águas, a parada muda. O que conta aqui é que Jesus tinha acabado de realizar o milagre dos pães, e então, antes dele despedir a multidão, ele ordena aos seus apóstolos a entrarem dentro da barca e atravessarem a margem do mar da Galileia para o outro lado, em direção a Cafarnaum. Até aí tudo bem. A grande questão é que durante o percurso, a uma longa distância já da margem, acontece uma tempestade. O vento começa a sacudir tudo. Imagina a treta rolando. Imagina o negócio acontecendo, escuro. 1 da manhã, 2 da manhã, e quando chega 3 da manhã, como se já não bastasse a tempestade, a negada olha lá para o lado e vê um cara andando sobre as águas. Gente, quem não se assustaria aqui, levanta a mão. Eu queria dar um grito, socorro! Mas aí o que me surpreende não é essa parte. Porque nós temos medo também. O que me surpreende aqui é a atitude de um homem chamado Pedro, que mais tarde se tornaria o príncipe dos apóstolos. Mas antes disso, eu quero contar uma história para vocês. Não se sabe se essa história é verdadeira ou não, mas deixam a acreditar se é ou não, porque não tem nada que comprove, mas é algo que é pertinente para que a gente utilize hoje no dia da pregação.
A mulher chegou para ele e perguntou o seguinte: na época todo mundo queria saber, Bill Gates, por que você é rico desse jeito? Qual que é o segredo? O mais louco é que o Bill Gates ele abaixa a cabeça e ele fica aqui, ó. E aí ele tira do bolso um talão de cheque. E aí ele pega esse talão de cheque, escreve o nome dele e só deixa a única parte em branco, aonde nós escrevemos a quantia. Alguém sabe como é que escreve um cheque aqui? Usa mais velho, sabe, né? E ele deixa a parte onde você coloca a quantia de dinheiro, do valor, em branco. E aí ele destaca aquele pedaço e entrega para a mulher. E a mulher pergunta pela segunda vez: Bill Gates, por que você é o homem mais rico do mundo? Nos explica qual que é o segredo. E aí Bill Gates abaixa a cabeça ainda, entrega para ela, e ela já irritada, ela fala: eu não quero isso. E aí pergunta assim: escreve aqui a quantidade que você quiser e eu vou te dar esse cheque. E aí ela se sente ainda mais ofendida e diz: Bill, eu não quero. Bill Gates pega aquela folha, aquele papel, rasga, joga no lixo. E aí ele diz: agora eu vou te responder o porquê, qual é o segredo de eu ter me tornado o homem mais rico do mundo. Aí vai, fala. E ele diz: porque eu nunca desperdicei nenhuma oportunidade na minha vida. Quantas oportunidades aparecem na sua vida e na minha? Quantas vezes durante a nossa vida, e nem digo durante o nosso ano, mas eu digo durante o nosso dia, quantas vezes nós temos oportunidades e quantas vezes nós não abraçamos ela? Rezando com essa palavra, gente, foi em abril que eu rezei com essa palavra. Essa pregação estava no meu coração desde abril, quando André falou que eu ia pregar aqui, quando eu estava pintando essas paredes. E eu rezando com essa palavra aqui, eu comecei a perguntar para Jesus: Jesus, pera, você anda sobre as águas da hora. Agora Pedro anda sobre as águas, qual que é a parada? Por que só Pedro andou sobre as águas? Porque quando você lê na palavra aqui, como nós acabamos de ler, nós observamos o seguinte: em momento algum, antes de Pedro se direcionar a Jesus, Jesus chama ele. Ou chama? Sim ou não? Não, né? Não ou não? Fala não, Antônio. Muito bom. Em momento algum isso acontece. E foi aí que me intrigou. Porque eu cheguei: Jesus, então por que só Pedro andou sobre as águas? Olha para quem está do seu lado e fala assim: você já está entendendo o que ele quer dizer, né? E quando eu fechei os olhos rezando com essa palavra, me veio a oração. Daqueles 12, só Pedro aproveitou a oportunidade. A oportunidade estava lançada ali. Jesus estava andando sobre as águas e tinha 12 apóstolos dentro da barca. A oportunidade estava lançada para eles. Eles poderiam sair e também dizer: Senhor, se tu és mesmo o que você diz, então me leva até você. Mas só Pedro aproveitou a oportunidade. E quantas oportunidades nós temos no nosso dia a dia, dentro da nossa escola, dentro da nossa faculdade, dentro do nosso trabalho? E que oportunidades são essas? Oportunidade de falar de Jesus, oportunidade de amar o próximo, oportunidade de fazer uma caridade. Quantas vezes durante a nossa vida oportunidades e oportunidades não aparecem dia após dia, momento após momento, e o que nós temos feito com as oportunidades? E eu te faço uma pergunta: aonde você está? Dentro da barca ou andando sobre as águas? Quem aqui quer andar sobre as águas? Fala eu. Não reparem, eu estou com pigarro, está incomodando aqui, ó. Isso já tem uma semana. Acho que eu peguei da Natália, minha namorada maravilhosa, porque ela continua chorando dela. E a questão é essa: de que vale vir para a vigília jovem? De que vale vir para um grupo de oração? De que vale colocar no Instagram, no Facebook, de que nós somos de Jesus? De que vale pegar um texto e rezar, se nós, quando as oportunidades aparecem, nós não aproveitamos elas?
E aí o Sérgio Bartimeu está sentado. Cego, não está enxergando nada, mas escuta. E o que ele faz? Ele grita: Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Esse homem aproveitou a oportunidade que estava lançada. E eu quero dizer para vocês hoje: se vocês realmente quiserem, se vocês realmente abraçarem, o Senhor vai transformar a sua vida hoje. Amém ou não? Se você abraçar a oportunidade hoje, o Senhor vai transformar a sua vida. E não somente sua vida, o Senhor vai transformar a sua casa. O Senhor vai transformar o seu irmão, a sua irmã, os seus pais, porque Ele depende disso, a sua família depende disso. Aproveite hoje a oportunidade. A oportunidade não vai ser amanhã, a oportunidade também já não foi ontem, porque o que passou, passou. O que importa é o que o Senhor está jogando hoje para você. Quem aqui veio a pregar a primeira vez? Levanta a mão. Aleluia. Uma salva de palmas desse povo. Aproveite hoje a oportunidade. E para você que está vindo há muito tempo, aproveite hoje a oportunidade, porque o Senhor tem grandes coisas para você. Eu lembro de um dia, um exemplo de oportunidade aproveitada. Estava no início da minha conversão, cara. Aquela parada louca, não sei vocês, mas assim, tá ligado aquela frase de Santa Teresa, Santa Catarina de Sena, que ela diz: jovem, se fores aquilo que Deus quer, colocareis fogo no mundo. Eu estava louco, eu falei: eu vou pôr fogo no mundo inteiro. Eu lembro que no dia eu estava reunido, estava eu e mais uns 5 pessoas, a gente estava fazendo um grupo, começando a montar um grupo. A gente estava na frente da catedral, fechada, umas 9h30 da noite. E a gente falando: vamos evangelizar, vamos falar de Jesus, vamos pregar nas nações, vamos proclamar cura, vamos proclamar profecia. E todo mundo empolgado. E quando de repente, nós estamos lá conversando, passa um carro, todo sujo, levanta o tectel, andando, com a cabeça baixada. Eu falei: vixe, vai roubar. Falei: perdi. E ele passou tranquilo, eu já fui embora. Eu falei: bom, tem que ficar aqui até hoje, nós vamos ficar lá, a gente tem que ver. E aí ele vai e se ajoelha diante da igreja, assim, na porta. A gente ficou no pai, eu falei: caralho, o cara está sonizando. Passa-se um tempo, a gente já não conseguiu mais focar em nada de nós, que eles estavam falando. Vamos evangelizar, vamos falar de Jesus. A gente só estava focando nele. Eu olhei para aquela situação, passou uns 10 minutos, ele levantou, saiu. E foi saindo. Passou do nosso lado de novo, com a cabeça baixada, não falou nada, chorando. Quando ele já tinha uns 10 metros de distância da gente, foi impressionante. Dentro do nosso coração, de nós todos que estávamos lá, nós sentimos o mesmo sentimento. Falando: caraca, vamos chamar ele. Parece que ele está precisando de um abraço. Ei, vem aqui. Ô irmão, tá ligado quando você fala: não, vai, Genebra, vem cá. Vem aqui. Aí ele veio, cabeça baixa. Irmão, vem cá, só abraçou. Ele já veio com o braço aberto, abraçando, choramos com ele ali. Foi maravilhoso. E aí no final ele solução, cara, um homem velho, já tinha uns 45 anos. Chorando. Ele falou assim: cara, a minha vida está destruída. Separei, já tem um tempo. A minha mulher já não deixa eu ver mais meu filho. Comecei a usar droga. Comecei a me arrebentar. De boa, não tem mais sentido na minha vida. Por isso que eu vim aqui, eu vim para me caçar para quê, Rosana? Para poder despedir de Jesus. Eu olhei para aquilo e falei: meu Deus. Ele falou: se você não me chama, eu ia entrar no meu carro e eu ia me jogar na melancia. Isso é uma oportunidade abraçada. Isso é uma oportunidade diante de nós, e que quando abraçada salva a vida do outro. Vocês estão entendendo ou não? Era uma vida, ia ser perdida. E se nós não sentíssemos ali no nosso coração, porque nós sentimos quando é a oportunidade. Se nós não tivéssemos gritado: ei, vem aqui, nós iríamos perder uma alma. Quer outro exemplo? Eu dou. Agora da minha vida também. Briguei com meu pai.
Estava no dia. É a minha parceira desse dia. Arrebentei com meu pai, passei um soco na Gabi, me arrebentando naquele dia. Brincando, meu pai estava alcoolizado, arrebentando lá, discutindo, xingando. E eu, era acaso, não, sabe? Aquele dia descendo o pau, né? Eu falei, caraca, que exemplo é esse que eu estou dando na Gabi? Não vai ser mais minha amiga. Passaram-se 3 meses. Meu pai sem conversar comigo, mas tem um detalhe. Aquele dia meu pai estava bêbado, estava alcoolizado. E quando nós brigamos ali com meu pai, eu briguei com ele, meu pai chegou para mim e falou assim: ó, quiser você some daqui. Você também para mim não vale nada. Mas calma, meu pai estava bêbado. Pô, é individual. Tranquilo, vai dormir, pai. Depois esfrema a cabeça, no outro dia. A minha mãe tinha minha cabreira. Minha mãe, cabreira. Ela chegou, puxou pela orelha e puxou meu pai, vem cá. Já que vocês querem ser menino, eu vou ensinar vocês então. Senta aqui, Luiz, senta aqui, Rogério, e faz as pazes agora. Meu pai já acabou de chegar assim nisso. Meu pai não estava bêbado. Meu pai olhou para mim e disse assim: você para mim morreu. Não te considero mais como filho. E nem precisa me chamar de pai. Não sei o que aconteceu, mas naquela hora o Espírito desceu e eu, por misericórdia de Deus, eu disse assim: e eu renuncio o que você está falando. E eu vou continuar te chamando de pai, porque você é meu pai, eu saí do céu. Mas depois disso foram 3 meses sem se conversar. Só que eu sempre passava e pedia a bênção dele. Ele acabava de achar a cabeça da emissora. 3 meses assim. 3 meses. Passados 3 meses, conheci uma tal da mulher de Água Super Imaculada. Vim fazer uma vocacional, me encantei, falei, é lá que eu tenho que estar. Voltei para Janaúba, resolvi pedir demissão do serviço, fiz isso, fiz aquilo, organizei tudo, paguei as contas. Tinha uns negocinhos para trás, né? Tinha que pagar, não paguei. Falei que tinha que pagar para poder vir, senão eu ia fechar. E na hora que eu estava saindo assim, meu pai com a cabeça fechada, ótimo, com a cara fechada, com a cabeça baixada, não se pediu de mim. Aí minha mãe chegou assim: o que é, Rogério? Não vai despedir, não? E nada. Eu saí pelo portão e falei: não, pera, velho, eu tenho que fazer o que tem que fazer. Eu falei: mãe, vai lá fora. Fechei a porta, abri a porta da sala do meu pai. Quando é que meu pai estava chegando, meu pai, falei: ei, me dá um abraço aqui. Foi uma das cenas mais maravilhosas da minha história. Meu pai soluçou, e eu também. Ele pediu perdão, perdão filho, perdão, perdão, perdão. E eu pedindo perdão, pai, desculpa, eu não devia ter feito isso. Eu sou seu filho, eu não devia ter feito isso. Meus pais eram amigados durante 24 anos. Depois desse perdão liberado, passaram-se aproximadamente 6, 7 meses. Meus pais casaram na igreja católica. Eu quero ouvir um glória a Deus. É isso que abraçar a oportunidade causa. Quando você abraça a oportunidade, ela é gerada um milagre. Quando Pedro abraçou a oportunidade, ele andou sobre as águas. Se você abraçar hoje a oportunidade, você também vai andar sobre as águas. O Senhor também vai transformar a sua vida. Mas o clímax da pregação não é aqui ainda. Rezando mais um pouco com o Senhor, eu cheguei para Jesus e falei assim: Jesus, mas eu sou falho. Gente, depois que eu falei isso, eu quero ver um glória a Deus em muita alma. Falei: Jesus, mas eu sou falho. Eu erro, mas a oportunidade aparece. De 100 oportunidades, eu aproveito meia. Metade nenhuma. Como é que eu posso chegar para o povo lá e abraçar a oportunidade, sendo que na maioria das vezes nós, na nossa miséria, não abraçamos a nossa oportunidade? E eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus, se você não abraça a sua oportunidade, se eu não abraço a minha oportunidade, eu quero te dizer que Jesus Cristo de Nazaré nunca desperdiçou uma oportunidade. Jesus Cristo de Nazaré nunca desperdiçou uma oportunidade de te amar. Nunca desperdiçou uma oportunidade de te amar e cuidar de você, de chegar para você e dizer o quanto Ele te ama. Eu não
você é livre. Queria que você fosse? Não. Mas você é livre. Eu lembro que em momento algum eu tinha deixado o Senhor falar. Eu só fui tomando uma decisão pela minha cabeça, pelo que eu achava que era certo. Eu lembro que naquele momento eu peguei a chave da minha casa, da casa masculina, fui para minha casa, chorei e chorei mais. E durante um momento, um milissegundo, eu falei: Jesus, fala aí, vai. O Senhor não desperdiçou. O Senhor não desperdiçou. Ei, Jesus não desperdiça. Eu podia ter jogado tudo fora, mas o Senhor não deixou. Eu podia ter jogado tudo na lama, mas o Senhor não permitiu. E Ele não vai permitir hoje com você. Ele não vai permitir hoje com você, eu garanto. Pelo Deus que eu sirvo, eu garanto. Se hoje, quando nós formos rezar, você levantar os seus braços e dizer: ei Jesus, eu quero andar sobre as águas, eu garanto que você vai andar sobre as águas. E não somente andar sobre as águas, você vai fazer coisas muito maiores. Muito maiores. Por causa que a Fran aproveitou a oportunidade dela, mais 4 vocações vieram para a comunidade. Por causa que a Gabriela aproveitou a oportunidade dela, pregou para uma multidão e um monte de gente se converteu. Porque o André aproveitou a oportunidade dele, hoje vocês estão aqui. Tem gente que precisa que você aproveite a oportunidade. Tem gente que precisa que você aproveite a oportunidade. Eu só sei que é possível andar sobre as águas porque eu vi Pedro andando. Eu só sei que é possível um ser humano andar sobre as águas porque Pedro andou. Se você não aproveitar a oportunidade, outras pessoas não aproveitarão. Foi essa visualização que o Senhor me deu quando Ele me segurou aqui. Quando eu fechei o olho por um segundo, eu vi eu e toda a comunidade andando. Todo mundo carregando talho. Isso nunca mais será para você. Estava a Gabi, estava a Natália, estava a Rafa, estava todo mundo, estava o André, estava a Laine, estava todo mundo carregando a sua talha. E para onde? Para a festa. Porque esse é o nosso carisma. Nós estamos carregando a talha para a festa. E durante o momento, porque a talha é pesada, a talha pode machucar, eu parei. Eu arrefeci. E quando eu deixei a talha no chão, eu virei para trás para ir embora. E Nossa Senhora se Se eu falei, fazem tudo o que Ele vos disser, você vai fazer tudo o que Ele vos disser. E aí ela falou uma coisa que marcou muito, que eu acabei de falar para vocês. Se você não levar a talha para aquela festa, vai ter pessoas que não vão experimentar o milagre. Se você não levar o vinho dentro da sua talha, vai ter pessoas que não vão experimentar o milagre. Então eu quero dizer hoje, existe uma responsabilidade dentro da sua história. Talvez você não pregue, talvez você não ministre, talvez você não cante. Você não canta. Eu canto. Mas você vai pregar o Evangelho aonde Deus quiser que você pregue. Dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu serviço, dentro da sua escola, dentro da sua faculdade. E diante disso, que já foi falado, o que nós vamos fazer? Vamos deixar o dia passar? Deixa para a próxima. Deixa para a próxima terça-feira. Não. Tem que ser hoje. Tem que ser hoje. Tem que ser hoje. Tem que ser hoje o dia em que nós abraçamos o amor de Jesus e não soltamos mais. Mas eu errei. Mas eu pequei. Mas eu sou fraco. Mas eu sou miserável. Não me interessa. Pedro era miserável. Pedro era pecador. Mas Pedro andou sobre as águas, não pelo seu mérito, mas pelo mérito de Jesus.
hoje? Fala, eu. Quem perguntar sobre as águas hoje, fala, glória a Deus. Vamos andar sobre as águas. Vamos fazer valer. Vamos hoje fazer valer o que o Senhor tem para nós. Se você veio aqui hoje, eu quero dizer, não foi por acaso. Se você até agora esperou, eu quero dizer que não foi por acaso. Já vamos rezar. Aproveita essa oportunidade. Aproveita hoje o Senhor falando para você. Aproveita, meu irmão, minha irmã. Você, aproveita. O Senhor hoje quer fazer maravilhas. O Senhor hoje não só quer fazer você andar sobre as águas. O Senhor quer fazer você voar se necessário. Se isso for necessário para você entender que Ele te ama. Meus pais se casaram, velho. Vocês não estão entendendo? A Gabi conhece minha família. Os meus pais casaram. 24 anos depois, uma festa já falida. Os meus pais casaram na igreja. Porque um dia, um se chulo, um se pouco caso, um se fraco, mas mesmo assim o Senhor aproveita. E se um se fraco ele fez tanto, o que Ele não vai fazer com o seu? Para finalizar, deixa eu rezar. Convido você a ficar de pé, a fechar os seus olhos.